E aí, pessoal, a busca por um novo camisa 1 no Grêmio. Os nomes sugeridos, as possibilidades e as surpresas. O mercado sul-americano pode, mais uma vez, resolver um problema tricolor. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Chegou a hora de apresentar para vocês essa parceria. LR Energia e CCD, para você diminuir a conta da luz e para você também ganhar dinheiro, porque indicou, fechou, levou. No link da descrição você tem tudo sobre esta parceria. Faça parte desse time, faça parte. LR Energia e CCD para melhorar a vida de você. LR Energia Solar. Você vai falar com eles, porque você vai ter condições únicas para ter a energia sustentável na sua casa e diminuir, claro, a conta da luz. E ainda vai ganhar uma camisa do Grêmio quando assinar esse contrato. Fale agora com LR Energia Solar, aqui na descrição do vídeo. Gente, camisa 1, o goleiro. Vocês estão vendo os movimentos. Vocês estão vendo, todos estão vendo. O Grêmio, de alguma maneira, diminuiu um pouco a força do Grando no final do ano. Colocou nos últimos jogos o Kaique como titular. Ele foi, de alguma forma, muito bem, acabou confirmando até algumas tendências. Isso fez com que o Grêmio indicasse a sua renovação de contrato, Kaique. Por outro lado, diminuindo o Grando, nós sabemos que o Grêmio deve abrir mão do goleiro, jovem goleiro da base, que tem mercado na Europa por ter passaporte comunitário e deve fazer parte de algum clube na Europa a partir deste primeiro semestre. O Grêmio teria um goleiro, porque os outros são meninos. Tem o Felipe Scheibe, que está voltando de lesão, tem o Cássio e tem outro menino da base. É isso. Então, goleiro confirmado, tu tem o Kaique, que a gente sabe que ainda é um pouco inexperiente para enfrentar uma Libertadores. O Felipe e o Cássio são jovens ainda, tem muito que provar. O Grêmio vai buscar goleiro. Isso todo mundo concorda. Todo mundo concorda. O que a gente sabe até agora de especulações que surgiram? O Cássio teria falado, inclusive, com o Renato. Nós sabemos que houve alguma consulta com o João Paulo dos Santos. Nós já estamos ouvindo há algum tempo a história do goleiro Santos, o terceiro goleiro do Flamengo. Tudo isso a gente já ouviu. 3 goleiros experientes e que, de alguma maneira, cumprem esse requisito de ser um goleiro para chegar jogando e chegar com uma experiência de Libertadores. Os 3 podem compor isso. Aí vai ter um que tu vai gostar mais, vai ter um que tu vai gostar menos, vai ter um que... Tá tudo certo. Faz parte de goleiros e aí entra a opção dos dirigentes, do próprio Renato, para a definição disso. Para a definição disso. Essa é a primeira lógica. Essa é a primeira lógica. Dito isso, nós vamos para o que me apitaram. Ontem, meio da tarde, uma das minhas fontes é o seguinte: César, dá uma pensada maior sobre a coisa de goleiro. Isso que a imprensa está falando não fecha totalmente. Ué, com base no que isso? Aí, presta atenção na rotina do Antônio Brum e na forma como ele procede. O Antônio Brum é um estudioso do mercado sul-americano. Gosta do mercado sul-americano. Inclusive, na última entrevista que ele deu, ele falou bastante sobre isso. Ele gosta do mercado sul-americano. E ele conseguiu buscar o Carvalho, conseguiu buscar o Cristaldo. Eu não estou aqui falando sobre aprovar, sobre não aprovar, porque é um outro componente que entra nessas relações de aprovar e não aprovar. Mas, quando a gente tem esse trabalho, tu tem que ampliar um pouco o teu olhar. Tu não pode fechar no óbvio. E o Cássio é óbvio, o Santos é óbvio, o João Paulo é óbvio. O Santos, terceiro goleiro, jogador que já foi muito bem no Atlético Paranaense, o próprio Flamengo. Terceiro goleiro hoje, o cara que quer jogar, o cara já mais para a linha de jogador experiente. O João Paulo, apesar de ser ídolo no Santos, ele é muito bom goleiro e ele foi rebaixado. Por ser líder, de alguma maneira, ele está sendo também muito atacado.
Acho que é algo que a gente pode raciocinar. E o outro goleiro é o Cássio, que dispensa comentários. Esse é um goleiro que, inclusive, foi formado aqui em Porto Alegre, foi formado pelo Grêmio. Eu, particularmente, tenho pelo Cássio essa coisa daquele jogo contra o Juventude, que não passa muito na minha garganta, mas, cara, minha opinião nesse caso aí não está sendo discutida aqui. Então, Cássio, João Paulo e Santos representam um óbvio. Mas, a partir do apito que me deram, que eu contei para vocês, falando disso, fui atrás de outras informações e existe o radar do Grêmio para goleiros estrangeiros que estão atuando no mercado sul-americano. E acho que é a partir daí que as coisas podem acontecer em Porto Alegre. Acho que existe já um trabalho de contratação de um goleiro estrangeiro. Um ponto que é importante. A adaptação do goleiro é diferente da adaptação do jogador de linha. Então, se pode com mais tranquilidade contratar um jogador de fora, vamos lá, um goleiro argentino, diferente de contratar um zagueiro argentino, de um meia argentino, que a gente sabe que é muito mais difícil de adaptar a forma de jogo. Goleiro não. Goleiro não. Então, eu iria mais longe até. Iria mais longe. Eu, nesse momento, aí já é a opinião aqui, eu descartaria, dentro do que eu ouvi, esse goleiro básico aí, esse goleiro óbvio, e acho que o Grêmio vai investir em um goleiro sul-americano. Um goleiro sul-americano. O radar do Grêmio ampliou nessa área, isso é informação, e o Grêmio analisa 4 ou 5 nomes que tem participação em Copa, que tem experiência em grandes jogos, para ser o goleiro no ano que vem. Para ser o goleiro no ano que vem. De certo é que o Grêmio vai contratar. Mas, diante disso, me parece que essas opções começam a ganhar força interna. Essas opções. Não me deram, obviamente, o nome. Eu vou ter que correr atrás. Mas um goleiro estrangeiro deve ser a saída do Grêmio diante dessas dificuldades. É caro o contrato com o Cássio, é caro o contrato com o João Paulo, é caro o contrato com o Santos. E existe também uma ideia de que não há unanimidade sobre esses nomes internas. E aí ganha corpo a possibilidade do Grêmio ter um goleiro de fora em cima exatamente do estudo do Brum com o CDD e o Grêmio trazendo alguma novidade para o processo. Acho interessante que a gente possa ver isso e gosto dessa ideia. Gosto dessa ideia. Acho que faz muito bem o Antônio Brum poder oferecer algo fora do óbvio, fora do básico. O Grêmio precisa sair do óbvio. E isso é sair do óbvio. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.